Nessa terça-feira, 27 de novembro, eu queria fazer duas notícias fresquinhas. A primeira é sobre esse cidadão aqui. É um médico americano, Joseph Murray. Ele foi Prêmio Nobel de Medicina de 1990. Morreu ontem. Morreu com 93 anos. Foi Prêmio Nobel de Medicina do ano de 1990. E por que ele mereceu ser notícia? Por que mereceu destaque o falecimento dele? É porque ele foi o primeiro cirurgião a realizar com sucesso um transplante de órgãos em humanos. Foi no distante ano de 1954. Ele substituiu o rim doente de um paciente por outro doado por um irmão gêmeo. Um feito histórico nos anais da medicina. O primeiro cirurgião a fazer um transplante de órgão. E ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1990. Quando eu vi essa notícia ontem, eu me lembrei de um grande amigo que fazia muita farra comigo lá em Brasília. O Pedro. Ele era médico e esquerdistinha, sabe, até hoje, essa doença incurável. Que ele dizia uma frase que nunca mais eu esqueci. Ele dizia o seguinte, que os americanos são o único povo do mundo que saíram direto da barbárie para a decadência, sem passar pela civilização. Os americanos nunca foram civilizados. Um povo que dá um cabra como esse, que fez o primeiro transplante de órgão, mas na cabeça desse meu amigo eu falo sempre no MPIZB, o Manual do Perfeito Idiotas Esquerdista Brasileiro. É um manual que obriga o cara a falar de determinados assuntos. Por exemplo, americano. Eu particularmente tenho uma série de restrições a fazer aos americanos, ao povo americano, ao American Way of Life, né? A maneira de ter uma série de coisas. Mas isso não me impede de eu raciocinar, não, de eu ficar cego. Se lembra da famosa confraria dos cegos que eu falo tanto? Uma delas é essa aí. Esse manual, por exemplo, que obriga os esquerdinhas todo dia a falar mal da grande imprensa, da grande mídia, da Globo, não sei de quê, e não vê também os bons serviços que presta uma imprensa livre, as informações que ela publica. Mas o cara é obrigado a falar, né? O manual manda. Então, uma perda lamentável. Eu queria fazer esse registro, aproveitar para fazer essa lembrança desse meu amigo. A segunda notícia que eu queria comentar hoje, o ministro, que esse cargo tem status de ministro, o advogado-geral da União, um cidadão chamado Luiz Inácio Adams, demonstrou surpresa ontem com aquela operação Porto Seguro que a Polícia Federal fez e prendeu gente que só a peste, indiciou um monte de bocado, inclusive a amiguinha querida do ex-presidente Lula, que usava o seu cargo de chefe do gabinete da representação da presidência da República lá em São Paulo para traficar influência. Que o Lula disse que foi traído, né? Eu ri que só a peste ontem quando ele disse essa frase, fui traído porque ele não sabia de nada. Pois bem, esse cidadão, esse ministro, ele se disse surpreso com aquela operação, porque o número 2, o que está logo abaixo dele, era o chefe da quadrilha, um dos que estão presos lá na Polícia Federal. Ele demonstrou, está aqui escrito, demonstrou surpresa com os fatos que motivaram a operação Porto Seguro. O número 2 na hierarquia da Advocacia Geral da União, da qual ele é chefe, é um dos indiciados e foi exonerado do cargo. Ele disse assim, esse cara, o Luiz Inácio, não imaginei que isso pudesse estar acontecendo. Foi uma surpresa. Nunca passou pela minha cabeça essa situação. Já vivi situações difíceis, mas não nesse nível. É de fazer chorar, né, rapaz? Dá vontade de chorar junto com ele. Essa operação da Polícia Federal, que já indiciou 18, e que
lascou o pau também o seu José Weber de Holanda, que é o vice desse aqui. Esse cabra, mesmo se dizendo surpreso, o que se constata é o seguinte, que os indicados por seu Lula e por Dona Dilma para aparelhar o Estado Geral, a companheirada que eles estão nomearam para aparelhar o Brasil inteiro, arranjar os biquinhos de peito para mamar, aos poucos, como esse cara, vão dando uma mão palmatória e vão reconhecendo que a merda existe, né? Como esse cara, estou surpreso, ele não desmentiu o fato, como é o comum, como eles fazem. Não houve nada, ele não desmentiu, ele reconheceu. Vocês notaram a coincidência do nome dele? Ele chama Luiz Inácio Adams e foi nomeado por Luiz Inácio Lula. Outra curiosidade, Lula, nomeou esse cabra, Luiz Inácio, para ficar no lugar, sabe de quem? Do Toffoli. O Toffoli era o antigo advogado-geral da União. Aí ele botou esse cabra, Luiz Inácio, no lugar de Toffoli, Lula e Dilma confirmou. Ele está lá até hoje. Pois bem, esses cabras já estão se convencendo, não estão mais desmentindo. O que vai ser difícil, que eu acho quase impossível, é a gente convencer, sabe quem? Os governistas fubânicos, aqueles comentaristas que dão plantão aqui no JBF, que para esses não tem fato, não tem evidência nenhuma que demorra eles. Viu? Esses aí vai ser para lascar, eles vão continuar dizendo que é mentira, que tem que calar mesmo e que a imprensa está falando muita merda. E, por fim, para fechar essa gravação de hoje, uma reflexão. Ontem, o Supremo Tribunal Federal fechou as penas de mais alguns mensaleiros, de mais alguns corruptos, alguns políticos. Eu anotei aqui, políticos e gente ligada a política. Por exemplo, seu Zé Borba, é um ex-deputado federal. O Bispo Rodrigues, bispo na igreja do seu Edir Macedo, também um ex-deputado. Romeu Queiroz, também um ex-deputado. Valdemar Costa Neto, deputado, em exercício do mandato, aliado do governo. Pedro Henri, deputado, em exercício do mandato. Pedro Correia, ex-deputado federal. Jacinto Lamas, não é deputado, mas era tesoureiro de um partido político, o extinto PL. João Cláudio Genot, não é deputado, não exerce mandato, mas é assessor, ex-assessor parlamentar de um partido político. O que é que esse povo todinho tem de comum? Eles têm de comum, nenhum deles é do PT. Nenhum deles, ou seja, é o que a turma do PT chama de direita. Os políticos da direita. Os mensaleiros do PT, Zé Disseu, Zé Genuíno, João Paulo Cunha e Delúbio. Zé Disseu foi presidente do PT, Zé Genuíno foi presidente do PT, João Paulo Cunha, petista, né? Foi presidente da Câmara dos Deputados, petista destacado, e Delúbio foi tesoureiro do PT. O que é que diferencia aqueles políticos desse de cá? É porque os mensaleiros corruptos do PT, quando foram condenados, deram entrevista, foram para o presidente do PT, aquele tabacudo, Rui Falcão, gravou um vídeo que era uma mentira e disse mais que os coleguinhas dele, os petistas, foram condenados sem provas, né? Um absurdo, aquela avalanche de prova. Convocaram passeata, aliás, estão convocando, Zé Disseu botou um aviso aí, convocando a militância, não sei o que, para ir para a rua. E desses políticos, outros, eu não vi nenhum deles abrir a boca dizer que o Supremo é um tribunal de exceção, que foram condenados sem prova. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? É um videozinho que eu botei esses dias aqui, do Otacílio, aquele meu amigo lá de Palmares, meu guru, que achou uma diferença entre a esquerda e a direita. Ele dizia que a direita sabe, tem consciência de que é fila da puta. Já a esquerda não se acha o São Francisco, o salvador do mundo. Estão entendendo agora? Os condenados da direita ficaram quietinhos. Nós somos fila da puta mesmo, somos corruptos. Os outros se acham salvador do mundo. Os Robin Hood, né? Teve um comentarista aqui, um fubânico governista, que disse que não houve mensalão, houve uns agradinhos, o termo que ele usou, uns agradinhos para distribuir com os parlamentares. Agora, sabe por quê?
para o bem do povo. O dinheiro que eles roubaram foi para o bem do povo. A justificativa que o fulano governista deu. Quer dizer, são os Robin Hood. Roubam dos ricos para distribuir com os pobres, os oprimidos, a classe operária. Só que eles roubavam do dinheiro do contribuinte, do erário. Viu, querido leitor? Esses Robin Hood do PT roubavam do nosso suado dinheirinho, do imposto de renda que eu pago, que você paga, dos milhares de impostos que todos nós pagamos. Bom dia para vocês.